Já faz tempo, muita gente aqui no canal tem perguntado a minha opinião sobre o karma. E hoje eu vou discorrer um pouquinho sobre esse assunto, karma, ancestralidade, perdão, o que é que a gente faz com tudo isso? Mais uma vez, aquele recadinho básico antes da gente começar o vídeo, que é sobre todos os eventos que eu tenho feito no Brasil, em Portugal, retiros, às vezes encontros na minha casa em São Paulo. E se você quer ficar por dentro de tudo, deixe seu contato para mim através desse link aqui. E continuando com o nosso mês respondendo perguntas dos assinantes do canal, eu escolhi hoje a pergunta de Issei Tsunumagaru. E eu não sei se Issei é menino ou menina, mas Issei perguntou: o que é que a gente faz com a história do karma e os ancestrais? E a gente tem que perdoar todo mundo para ser feliz nessa vida? Muito bem, Issei. A sua pergunta tem para mim 3 partes. A primeira parte é sobre o karma. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho percebido que karma virou um termo meio pesado na nossa sociedade atual. E é um termo que vem da Índia, muito antigo, e se a gente fizer uma tradução assim bem simples para o português, é simplesmente lei de ação e reação. E na minha visão, o mundo que a gente vive, a nossa vida, tudo o que acontece, faz parte de um sonho. É a ilusão da existência. E isso é bastante profundo, filosófico, a gente poderia discorrer muito sobre isso. Mas é como se fosse aqui, o filme da sua vida. Na minha vida, o personagem principal se chama Kátia. Na sua vida, o personagem principal dessa história é você, o seu nome. E aqui na nossa história, no nosso sonho, existem algumas leis. Sim, por exemplo, a lei da gravidade. Todos nós estamos pisando no planeta e sujeitos à lei da gravidade. Se você derrubar alguma coisa aqui, olha, ela cai no chão. Uma outra lei é a lei do karma, que é simplesmente ação e reação. Então vamos a alguns exemplos. Se eu bater minha cabeça bem forte na parede, vai doer minha cabeça. Se eu comer um alimento que não faz bem para o meu corpo vai reagir e eu vou ter algum problema, um desarranjo, um mal-estar, até mesmo uma intoxicação. Se eu tratar mal uma pessoa, pode ser que ela me agrida de volta. Ou seja, estamos sujeitos a tudo que a gente faz, existe uma reação de volta. Essa é a forma mais simples de entender karma. Eu ajo e tenho uma reação. Então, vamos simplificar isso. Como é que a gente faz para termos reações positivas? Simples, agindo positivamente. Então, por exemplo, com o meu corpo, eu vou procurar não bater minha cabeça nas paredes por aí. Eu vou procurar me alimentar bem, olhar para esse corpo, meu instrumento nessa vida, e tratá-lo bem, e cuidar dele. E assim, eu terei uma reação positiva, um karma positivo físico. E da mesma maneira, nas nossas relações. Vamos tratar as pessoas com consideração, paz, amorosidade, generosidade e o que mais a gente vai ter de volta, senão
a mesma coisa. E com relação a karmas de vidas passadas, que é o que em geral as pessoas se preocupam. Então vamos falar um pouco, já que a gente vai falar de vidas passadas, ancestralidade, né? Que é a continuação da pergunta de Issei. Ancestralidade, o nosso passado todo. Como é que a gente trata disso? De novo, de uma forma bem simples. Vamos pensar nos termos físicos. Genética. Todos nós temos as chamadas tendências genéticas, né? A gente vai no médico e o médico pergunta: alguém na sua família tem pressão alta, problemas cardíacos, diabetes? Por quê? Existe uma tendência genética a você ter também. Mas será que é verdade? Eu estudei bastante tempo com um médico norte-americano chamado Dr. Gabriel Cousens, um dos meus professores. E a gente pergunta para ele sobre genética. Sabe o que ele diz? Sabe quais são as notícias assim mais atuais sobre a genética? É que a gente tem genes que tendem a doenças familiares e genes que tendem à saúde total. E os genes podem ser ligados ou desligados de acordo, sabe a quê? Estilo de vida. Então, se eu tiver um estilo de vida onde de antemão eu busco a saúde, eu me alimento bem, eu me exercito e eu tenho uma vida completamente diferente da vida dos meus pais, a tendência é que eu não tenha nenhum problema semelhante aos que os meus ancestrais tiveram. Então, falando de vidas passadas, sinceramente, eu não sei sobre vidas passadas. Eu não sei se tudo isso é um sonho e se só existe o agora, que na verdade é a minha tendência em perceber o mundo. Só existe o agora. Mas estamos aqui vivendo numa existência física, sujeitos à lei de ação e reação, sujeitos à genética, aquilo que veio dos nossos ancestrais. Mas o que eu percebo é que se a gente viver o momento presente com positividade, simplicidade, buscando a paz, o bem, o amor, uma existência pacífica, tudo isso não reflete em nós. Se eu trato bem o meu corpo, a reação do meu corpo é a saúde. Se eu trato bem o meu corpo, a reação da genética é a saúde. E a terceira parte da pergunta de Issei: eu tenho que perdoar a tudo e a todos? A minha resposta é: perdoar o quê? Se tudo o que acontece na nossa vida corresponde a bênçãos e mais bênçãos. Eu tenho pensado que a vida em si é uma existência que conduz à perfeição. É como se a dualidade e a multiplicidade das coisas querem apenas voltar para a unidade, para a perfeição, para o amor e para a paz. Por exemplo, já que eu estou levando os exemplos bem no plano físico, a gente vai para a academia e a gente sofre, fazendo os exercícios ali, né? Levantando peso ali, abdominais, correndo na esteira, a gente sofre. Para quê? Para o corpo ficar mais forte, mais magro, mais flexível. O trabalhador da roça também, mas diferente. Ele às vezes até reclama do trabalho braçal, mas o corpo dele fica forte, muito mais do que quem trabalha num escritório. Mas a gente tem outros planos além do físico. A gente tem a vida emocional, a gente tem a vida mental, a gente tem tudo o que acontece. E tudo o que acontece remete a quê? A nos fortalecer. Ou porque a gente vai para a academia, né?
e de antemão a gente busca corpo saudável, emoções saudáveis, mente saudável, paz, ou porque a vida, que é o nosso grande professor, nos conduz a isso, a nos fortalecer. Portanto, perdoar a tudo e a todos, de quê? Se a vida está somente trabalhando para o seu bem, seja lá o que for que aconteceu, ou que acontecer, tem a única intenção de te conduzir à perfeição, de te conduzir a um fortalecimento em todos os níveis. As doenças levam ao fortalecimento físico. Será que eu preciso perdoar a doença, então? Os conflitos emocionais, as dificuldades nos relacionamentos conduzem a quê? A gente buscar mais paz e entendimento nos relacionamentos, mais amor e perfeição. As dificuldades de pensamento, mesma coisa. Absolutamente tudo nos conduz à perfeição. Perdoar a tudo e a todos, de quê? Se tudo e todos são nossos professores espirituais da existência. Assim, essa pergunta tem 3 partes. Karma, lei de ação e reação. Portanto, vamos agir amorosamente para as reações serem assim. Ancestralidade, sim, mas a gente pode conduzir a nossa genética em todos os níveis a uma genética amorosa e pacífica. No plano da saúde e em outros planos também. Perdoar a tudo e a todos, sempre, porque não há nada o que perdoar. Tudo acontece para o nosso bem. E é isso por hoje. Eu acredito que esse assunto seja profundo e até mesmo mais extenso. Então, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, escreve para mim, que eu busco ler todos os comentários. Um dia ou 2 depois do lançamento de cada vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei para mim, deixe seu comentário e não se esqueça de assinar o canal Ser Felicidade, porque a existência é isso. Ser felicidade, ser paz, ser amor, ser. Um beijo.